Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Leremos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3, onde nos diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e das coisas que viu. Bem-aventurados é o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E vamos ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 37 em diante, onde diz: e como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, vamos ver aqui no versículo 42 em diante desse mesmo capítulo 24 de São Mateus, onde diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, também vós estáis preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu senhor pôs o seu Senhor sobre a sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens lhe porá. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a revelação de Jesus Cristo. Pode-se tomar assentos, tenham a bondade. Para compreender a revelação de Jesus Cristo, para o último dia, no cumprimento da vinda do Filho do Homem, necessitamos compreender o que foi a primeira vinda de Cristo, onde Deus, o Pai Celestial, esteve velado e revelado no meio do povo hebreu. Diz São João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus Cristo, 2000 anos atrás, estava dando a conhecer ao Pai. São Paulo, falando-nos em Hebreus, capítulo 1,
versículo 1 ao 3 disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nos céus. Em Jesus Cristo, 2000 anos atrás, estava a revelação do Pai Celestial sendo trazida à raça humana por meio de Jesus de Nazaré. Jesus Cristo veio revelando ao Pai. Por isso é que quando falavam com Jesus e Jesus falava do Pai, vejam vocês em São João, capítulo 14, o que aí acontece, disse, capítulo 14, versículo 1 em diante diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E sabeis onde vou, e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como, pois, podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, também ao meu Pai conheceríeis. E desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? Onde estava o Pai? Nele, dentro dele. E Jesus Cristo estava revelando o que estava dentro dele. Era a revelação de Deus, do Pai Celestial, por meio de carne humana. Esse véu de carne chamado Jesus. Disse 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 15 e 16, aí, mas o versículo 16 é o que necessitamos aí ver, disse: indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Deus foi manifestado em carne, o Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Jeová, o anjo do pacto que apareceu ao profeta Moisés e disse que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e que tinha descido para libertar o povo hebreu. Agora estava dentro de um véu de carne chamado Jesus. E o Pai, sob a dispensação da lei, agora estava dentro de Jesus,
dentro desse corpo que criou Deus no ventre de Maria, essa célula de vida que criou e depois se multiplicou célula sobre célula e se formou assim o corpo de Jesus. E dentro deste corpo estava o Pai Celestial, Deus. Portanto, a manifestação que houve naquele corpo foi a manifestação do Pai Celestial. Por isso é que, quando dizem a Jesus, mostra-nos o Pai, nos basta, Jesus lhe fala sobre o Pai Celestial, estando onde? Dentro dele. Não crês tu, Felipe, tu não crês que o Pai, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. As obras que eram feitas por Jesus eram obras do Pai Celestial que estava em Jesus, velado em carne humana e revelado por meio de carne humana e realizando as obras correspondentes àquele tempo, que eram o cumprimento das promessas divinas para aquele tempo. E estando Deus, o Pai Celestial, em um véu de carne chamado Jesus, porquanto Filho do Homem é o título de profeta. Por isso Jesus, falando de si mesmo, ele se identifica como o Filho do Homem, porque o Filho do Homem é um profeta, é título de profeta. Por isso é que Deus no Antigo Testamento também chamou Filho do Homem, ou Filho de Homem, a diferentes profetas como a Ezequiel. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo se identifica como Filho do Homem em diferentes ocasiões, porque está se identificando como um profeta, está se identificando com o título de profeta. E isso mostra que Deus estava em carne humana na forma de um profeta, na revelação do Pai Celestial, através de carne humana no meio do povo hebreu, para realizar a obra de redenção com esse corpo de carne que ele estava usando naquele tempo, porque era necessário um sacrifício pelo pecado, para tirar o pecado do mundo, porque os sacrifícios dos animaizinhos não tiravam o pecado, somente cobriam o pecado. E agora o mesmo Deus se proveu de um corpo físico para usá-lo no sacrifício pelo pecado. E por meio do seu corpo físico, o Pai Celestial, Deus, realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Como o sumo sacerdote sacrificava o bode pelo pecado para expiação, assim Deus, vejam vocês, seu próprio corpo de carne que Ele mesmo criou para si e nasceu em Belém da Judeia, agora o oferece como o sacrifício pelo pecado, o sacrifício da expiação. Não podia o pecado ser tirado sem um sacrifício perfeito. Os demais sacrifícios de animaizinhos somente cobriam o pecado. Mas Deus tinha prometido que tiraria o pecado e para isso é necessário um sacrifício perfeito. Por isso João Batista, quando viu Jesus, disse dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vejam vocês, João Batista tinha um conhecimento grande daquele ao qual ele estava preparando o caminho. Ele sabia que estava preparando o caminho ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová. Porque isto é o que disse o profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 1 em diante. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
E esse mensageiro que ele enviaria diante de si seria quem? João Batista. E João se identificou com esse mensageiro que Deus enviaria diante dele, e Jesus Cristo também identificou João como o mensageiro que viria diante dele. Agora, quem enviaria seu mensageiro diante de si mesmo? Deus, o qual estaria velado em carne humana e através de carne humana revelado no meio do povo hebreu. E esse foi nada menos que o Verbo feito carne. E foi conhecido pelo nome de Jesus. Mas ele enviou um mensageiro diante dele que foi preparando o caminho, o qual foi João Batista. Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante, também dá testemunho desse profeta mensageiro que viria preparando o caminho e disse que era a voz de um que clamava no deserto. E quando você fala de uma voz clamando, ou de uma trombeta soando, ou dos trovões soando, tem que haver um homem na terra, um profeta, através do qual essa voz esteja sendo ouvida, porque esse mensageiro é essa voz vivente, é a voz de Deus manifestada nesse tempo. É a palavra de Deus tornada realidade nesse tempo, na porção correspondente a esse tempo. E agora, a voz de um clamando no deserto, preparando o caminho ao Senhor, era nada menos que João Batista. Porque quando perguntam, tu quem és? És tu Elias? Ele diz, não. És tu o Messias, o Cristo? Disse, não. E quem tu és? Perguntam. E ele diz, eu sou a voz de um que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Agora vejam quem era João, a voz de um clamando no deserto. Se houver uma voz clamando, pois tem que estar saindo essa mensagem através de um homem. Mas esse homem e sua mensagem era a mesma coisa. Por quê? A mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. E agora, disse, o qual preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Quem viria? O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora como viria? Viria em carne humana, viria na forma de um homem, na forma de um profeta. Mas veio na forma de um profeta, de um homem tão simples, que tropeçaram com esse véu de carne porque era muito simples. Um homem pequeno de estatura. O reverendo William Branham disse que tinha 5 pés como 5 polegadas, 1,65 m. Isso seria um tamanho muito pequeno comparado com o resto do povo hebreu, em que pesava como 130 ou 135 libras, 58 quilos por aí, ou 61 quilos. Não era também uma pessoa gorda. E uma pessoa assim, identificando-se como filho do homem, se identificando como o Messias prometido para o povo hebreu, não tinha para eles a fachada, a aparência que eles estavam esperando que tivesse o rei de Israel. Pois o povo hebreu teve um Saul, um rei, o primeiro rei que o povo hebreu teve conforme, não o coração de Deus, mas conforme o coração do povo. O povo desejava um rei, e desejava um rei como os reis das demais nações. Portanto, na permissiva vontade de Deus, por meio do profeta Samuel, Deus deu um rei, que diz a Escritura, que dos ombros para cima era mais alto que todos os do povo hebreu. Assim que uma pessoa que meça, vamos dizer, 6 pés de estatura, para não dizer de uma estatura muito alta, que fique em pé ao lado de outro homem e chegue até o ombro. Se uma pessoa de 6 pés, que isso é mais ou menos 1,85 m por aí, 1,85 m, mais ou menos. Se fica em pé de um, ao lado de um, ao qual lhe chega até o ombro, essa pessoa
Recordem, 2 metros são 6 pés, mais ou menos, não é, Miguel? Essa pessoa que é mais alta que esse que mede 1 metro com 85 centímetros, 1 metro com 85 centímetros, ou seja, ao redor de 6 pés. Se um de 6 pés de altura é alto, como será? Essa outra pessoa ao qual chega ao ombro essa pessoa alta de 6 pés. Assim que Saul era um gigante. Era como os jogadores de basquete que são bem altos, uma pessoa assim. Mas isso era o desejo do coração do povo, ter um rei alto, com muita aparência física, em todos os sentidos. Porque assim era que tinham as demais nações. Os reis, nos fala a Escritura, que houve reis em algumas nações dentre os gentios que moravam na terra de Canaã, que eram gigantes, como Golias, e da mesma descendência de Golias, ou ascendência. E o povo hebreu via esses grandes reis e desejava um rei grande. E Deus lhe deu um rei grande, mas um rei que era conforme o coração do povo e não conforme o coração de Deus. Mas não funcionou muito bem. Vejam, quando, por meio do profeta Samuel, Deus deu as instruções de como fazer as coisas, Saul, em uma ocasião em que tinha que esperar que chegasse o profeta Samuel, em certo dia, não esperou e ofereceu sacrifício a Deus. E tinha tido certos problemas, o povo estava desertando, estava indo embora, o povo, porque viam os inimigos que estavam preparados, e Saul com o seu exército, que não era tão bom, esteve cheio de medo, Saul e também os que estavam com ele. Mas Deus ia dar a vitória, até com um exército que não servia para nada. Porque é sem exércitos. Não é com exércitos, nem com força, mas com o meu espírito, diz o Senhor. Agora vejam. Saul se desesperou e disse: se continuo esperando por Samuel, todo o povo vai embora, o inimigo vai me atacar e vou perder esta batalha. E ofereceu o sacrifício a Deus. Mas Saul nem era profeta, nem era sacerdote. Estava se colocando em um ministério, no ministério que correspondia somente a Samuel. E agora se colocou a ministrar quando ele não era um ministro. E ele era um rei e dependia do ministério de Samuel. Mesmo que Saul era o rei, mas Samuel era o profeta. E o profeta está sobre, não somente um rei, mas sobre todos os reis. Que tenha o planeta Terra, quando Deus envia um profeta, esse profeta está sobre todos os reis, e sobre todas as coisas, e sobre todas as pessoas. É um homem enviado com as duas consciências juntas, e desses não aparecem muitos aqui na Terra. Somente Deus os envia de era em era e de dispensação em dispensação. E quando envia um profeta, é porque Deus tem um trabalho para realizar por meio desse profeta. Um programa divino grande Deus tem para realizar.
Isso é assim quando aparece um profeta na terra para uma era, porém, quando aparece um profeta dispensacional, aí as pessoas têm que amarrar-se bem, porque um programa divino maior estará se realizando nesse tempo. Entendam ou não entendam as pessoas. Para o tempo de Noé, um profeta dispensacional estava na terra. E as pessoas olhavam com menosprezo. Não podiam crer em sua mensagem. Parecia uma loucura que Deus fosse destruir a terra, mas a destruiu. Destruiu a raça humana e somente sobreviveram Noé e sua família e os animais que entraram na arca. Agora vejam vocês, quando Deus envia um profeta dispensacional, uma obra maior Deus estará realizando. E uma dispensação, a dispensação que estava vigente, está chegando ao seu final, e uma nova dispensação está se entrelaçando. E somente o profeta que Deus envia é quem conhece o que está acontecendo. E o revela a sua gente, ao seu povo, aqueles que escutam sua voz. E assim recebem a revelação divina desse tempo. Agora, Deus não tem muitos profetas dispensacionais, somente tem 7 profetas dispensacionais. E já dos 7 profetas dispensacionais, 6 já vieram. E para esse tempo final, temos a promessa do último profeta dispensacional. Para a última dispensação, que é a dispensação do reino. Para fazer o entrelace entre a dispensação do reino e a dispensação da graça. Porque uma obra maior, nesse tempo, Deus prometeu que estaria realizando. E para uma obra maior, pôs um profeta maior. Não pode enviar um profeta menor para uma obra maior. E dos profetas maiores, profetas dispensacionais, Deus somente tem 7. E tem 7 dispensações. E tem 7 mensagens dispensacionais. E agora, vejamos como, para o tempo de Jesus, por exemplo, ali estava também um profeta dispensacional, Jesus, o qual e no qual Deus estava se revelando, o Pai Celestial, através de carne humana, em toda a sua plenitude. Tinha se revelado por meio de carne humana nos profetas do Antigo Testamento, de eras e também dispensações anteriores, mas agora está se revelando em toda a sua plenitude. O Verbo feito carne, em toda a sua plenitude, no cumprimento das promessas messiânicas correspondentes a esse tempo. E agora, vejam vocês, quanto maior a manifestação de Deus, mais simples é a forma em que Ele cumpre essa manifestação. Agora, por meio de carne humana, está se revelando através de Jesus. E agora Jesus dá a conhecer o que está acontecendo nele e também profetiza da vinda do Filho do Homem para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. Mas agora vejam como Jesus fala da manifestação que está nele aos discípulos, aos seus discípulos. Ele disse que o Pai está onde? Nele. Ele orando dizia, Pai nosso que estás no céu. E agora quando dizem, mostra-nos o Pai e nos basta, ele diz que o Pai está dentro dele. Porque o Filho estava revelando o Pai. Era a revelação do Pai através do Filho. E porquanto todo filho vem em nome do seu Pai, ele podia dizer, eu vim no nome do meu Pai. A revelação em toda a sua plenitude tem que vir por meio de um filho. Não percam isso de vista. E esse filho é quem recebe a adoção. Agora, em São Mateus capítulo 11,
Versículo 25 ao 27, disse Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. A quem foram entregues todas as coisas do Pai? Ao Filho. Aquele no qual o Pai estava se revelando. Quem tinha a revelação do Pai Celestial? Tinham sido dadas, tinham sido entregues todas as coisas. Até todas as ovelhas tinham sido entregues a Ele. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por quê? Porque no Filho estava o Pai revelado. Ele era quem tinha a revelação do Pai Celestial. Era o Pai revelado em carne humana em Jesus de Nazaré. Por isso ele podia dizer: eu vim em nome do meu Pai. E ele podia dizer também: Pai, glorifica teu nome. E Deus, o Pai Celestial, em São João capítulo 12, vejam como disse, quando Jesus orou assim, no capítulo 12, versículo 28, disse de São João: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e o glorificarei outra vez. O glorificou na primeira vinda de Cristo, na vinda do Messias, na vinda do Filho do Homem, revelando o Pai e glorificando na vinda do Senhor Jesus Cristo. O qual nasceu em Belém da Judéia. Nesse véu de carne estava o Pai. Por isso Jesus dizia: eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu vejo o Pai falar, isso é o que eu falo. E também dizia: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, senão que como eu vejo o Pai fazer, assim eu opero, eu faço. Portanto, as obras que Jesus fazia não eram as obras de um homem, mas as obras do Pai Celestial, o qual estava velado em carne humana e revelado por meio de carne humana na pessoa de Jesus. E a mensagem que ele trouxe não era uma mensagem humana, mas a mensagem do Pai Celestial, o qual estava dentro daquele véu de carne, dentro daquele templo humano chamado Jesus. E estava nele manifestado em toda a sua plenitude. E essa foi a revelação do Pai Celestial através de carne humana em Jesus de Nazaré. Porque Jesus veio revelando ao Pai.
E nessa revelação do Pai Celestial, através de carne humana em Jesus, encontramos inúmeras coisas importantes que não devemos deixar passar por alto. Porquanto todo filho vem no nome do seu Pai, agora encontramos que a pessoa que está revelando ao Pai tem o nome do Pai, porque todo filho vem no nome do seu Pai. A revelação do Pai tem que ser em um filho seu. E esse corpo que o Pai Celestial criou no ventre de Maria, disse: e o glorificarei outra vez. O glorificou na primeira vinda de Cristo, na vinda do Messias, na vinda do Filho do Homem, revelando o Pai, e o glorificará na vinda do Senhor Jesus Cristo, na vinda do Filho do Homem, no último dia. Na revelação de Jesus Cristo, será glorificado novamente o nome de Deus. E para esta revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, assim como a revelação do Pai Celestial foi por meio de carne humana, no Filho de Deus, foi revelado o Pai naquele corpo que Ele criou no ventre de Maria, quando criou uma célula de vida cósmica, multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judeia. E nesse véu de carne estava o Pai Celestial, velado e revelado por Ele nesse véu de carne. Jesus Cristo veio para revelar ao Pai e para assim falar tudo o que o Pai lhe dava, para falar e fazer tudo o que o Pai lhe dava para fazer. Por isso Jesus dizia: eu não falo nada de mim mesmo, senão que eu ouço o Pai falar, isso é o que eu falo. Eu também dizia: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, senão como eu vejo o Pai fazer, assim eu opero, eu faço. Portanto, as obras que Jesus fazia não eram as obras de um homem, mas as obras do Pai Celestial, o qual estava velado em carne humana e revelado por meio de carne humana, na pessoa de Jesus. E a mensagem que ele trouxe não era uma mensagem humana, mas a mensagem do Pai Celestial, o qual estava dentro daquele véu de carne, dentro daquele templo humano chamado Jesus. E estava nele manifestado em toda a sua plenitude. E essa foi a revelação do Pai Celestial através de carne humana em Jesus de Nazaré, porque Jesus veio revelando ao Pai. E nesta revelação do Pai Celestial, através de carne humana em Jesus, encontramos inúmeras coisas importantes que não devemos deixar passar por alto. Porquanto todo filho vem no nome do seu Pai, agora encontramos que a pessoa que está revelando ao Pai tem o nome do Pai, porque todo filho vem no nome do seu Pai. A revelação do Pai tem que ser em um filho seu. E esse corpo que o Pai Celestial criou no ventre de Maria, disse o arcanjo Gabriel que seria chamado Filho de Deus ou Filho do Altíssimo. E o mesmo arcanjo disse o nome que tinha que colocar: Jesus, que significa Salvador ou Redentor.
E o profeta Isaías disse que seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 9, disse que seria um menino que nasceria e que seria Pai eterno, príncipe de paz, Deus forte. Todos esses títulos teria esse menino que nasceria, porque nele estaria o Pai celestial. Portanto, era Pai eterno manifestado em carne humana, em seu véu de carne, que ele usou para se manifestar, para se revelar ao povo hebreu. Era a revelação do Pai celestial por meio de Jesus. Era o anjo do pacto, feito carne, no meio do povo hebreu, naquele véu de carne tão simples chamado Jesus de Nazaré. Agora, podemos ver este mistério da revelação do Pai, a vinda do anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual na dispensação da lei estava como Pai. Agora o encontramos vindo em carne humana na pessoa de Jesus, onde o Pai Celestial estava se revelando, se velou em carne humana e se revelou por meio de carne humana. Portanto, Jesus veio para revelar o Pai. E agora, vejam como em outros lugares da Escritura nos fala desta revelação, como aqueles de São João e de São Mateus. São Mateus capítulo 11. Aí encontramos o que foi dito aí por Jesus. Ele disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, porque a revelação do Pai vinha por meio de quem? Do Filho, por meio de Jesus Cristo. E agora, aqui temos um mistério que estava sendo aberto no meio do povo hebreu. O mistério da primeira vinda de Cristo, que é o mistério da vinda do Pai Celestial, velando-se e revelando-se em carne humana na pessoa de Jesus. A presença de Jesus na terra 2000 anos atrás estava mostrando que o Pai Celestial estava se revelando ao povo hebreu na forma de um homem, na forma de um profeta. Por isso é que o povo hebreu, quando fala sobre o Messias e alguém pergunta a revelação que há entre o Messias e Deus, a resposta é que o Messias é Deus, porque o Messias é a manifestação de Deus em carne humana. Emanuel, Deus conosco. Agora vimos o que foi a revelação do Pai Celestial por meio de carne humana 2000 anos atrás. Foi a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Pai que estava no Antigo Testamento, na dispensação da lei como Pai, agora se revelou em carne humana e se revelou por meio de carne humana, por meio de Jesus. E Jesus esteve dando a conhecer o Pai. Ele veio com a revelação do Pai Celestial para dar a conhecer ao povo hebreu e realizar por meio de carne humana, o Pai Celestial, a obra correspondente a este tempo final, da dispensação da lei no meio do povo hebreu e começo da dispensação da graça.
para o tempo final, Cristo falou da vinda do Filho do Homem, da revelação de Jesus Cristo no meio da sua igreja. E agora nos disse a escritura que tivemos, a de São Mateus e também a de Apocalipse, a respeito da revelação de Jesus Cristo. Nos disse São Mateus, ou seja, Jesus falando em São Mateus, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. E agora, para o último dia, a revelação de Jesus Cristo será através de carne humana, conforme as Escrituras. E as pessoas que não entendam o que será a manifestação ou revelação de Jesus Cristo no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, tropeçarão com a segunda vinda de Cristo, do anjo do pacto, onde o Filho do Homem, Jesus Cristo, estará manifestando seu ministério e estará cumprindo suas promessas. Sendo que a primeira vinda de Cristo foi a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem, a segunda vinda de Cristo não pode ser outra coisa senão o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Agora, para o tempo final, através de carne humana virá a revelação de Jesus Cristo. Vamos ver alguns lugares mencionados pelo reverendo William Branham com relação à vinda do Filho do Homem, para que assim tenhamos um quadro claro de o que será o cumprimento destas profecias tão importantes. Porque necessitamos compreender o que será a vinda do Filho do Homem, porque de outra forma tropeçaríamos como tropeçou o povo hebreu na vinda do Filho do Homem, a primeira vinda de Cristo, onde o Pai estava revelando-se por meio de carne humana em Jesus de Nazaré, esse simples jovem carpinteiro de Nazaré. Nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Vamos ver estas páginas, onde, página 373 do livro das Eras, disse: Jesus está nos dando uma descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias de graça estão por terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente, século XX, e nos disse todas as coisas concernentes a estas eras, ou seja, as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Antes que ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria divindade benigna e suprema. Esta é a revelação final de si mesmo. A revelação final de Jesus Cristo. Jesus Cristo, através das diferentes etapas ou eras da sua igreja, esteve em Espírito Santo, velando-se e revelando-se parcialmente em cada anjo mensageiro de cada era, na porção da palavra prometida para cada era.
E quando se manifestou por meio de cada um desses mensageiros, se abriu o mistério dessa era, e os escolhidos foram chamados e juntados nessa era por meio da manifestação de Jesus Cristo, através do anjo mensageiro de cada era. Assim como no Antigo Testamento se velou em carne humana nos profetas do Antigo Testamento parcialmente, e depois se velou em carne humana em toda a sua plenitude em Jesus. E agora, Cristo esteve de era em era se velando e revelando-se através de carne humana na porção correspondente a cada era, no cumprimento da palavra prometida de cada era. E sob esta manifestação estiveram os escolhidos de Deus, e quando se realizou esta manifestação de Jesus Cristo, apareceram os escolhidos de Deus e vieram fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia, temos a promessa da manifestação maior de Jesus Cristo. Esta é a revelação de Jesus Cristo, a revelação de si mesmo. Continua dizendo, assim disse o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa que não muda, significa o selo de Deus. Quero que note bem agora para que veja algo muito precioso e formoso. Disse que esta é a revelação do tempo do fim, a revelação de si mesmo, ou seja, a revelação de Jesus Cristo para o tempo do fim. Quando o dia da graça terminar, então dentro de pouco tempo começará o milênio, ou seja, o sétimo milênio. Continua aqui mencionando tudo o que para o sétimo milênio estará acontecendo. Ele nos mostra o que disse o profeta Isaías no capítulo 65, e versículo 16 em diante. Disse, aí que quem se abençoar na terra no Deus de verdade, ou seja, o Deus do Amém, se abençoará. E quem jurar na terra no Deus do Amém, ou seja, no Deus da verdade, jurará. E agora, isto vem com a revelação de Jesus Cristo para o último dia. Essa é a revelação final de Jesus Cristo. Ele esteve revelado nas 7 eras da igreja por meio dos seus mensageiros, mas para o último dia, no final, ou seja, fora das 7 eras da igreja gentia, ele estará revelado no meio do seu povo. Essa é a revelação final de Jesus Cristo. Na página 376 do livro das Eras diz, nós também nos alegramos junto com eles. Não ouvimos, mas o sentido. Nós agora conhecemos Deus até o limite dos nossos sentidos, mas algum dia será cara a cara. Isso é para esta era. Ele vem no fim desta era. Realização parcial será feita, realização perfeita, realização completa. Estivemos olhando através de um espelho escuro, mas muito em breve será cara a cara. E isto é, na revelação de Jesus Cristo para o último dia, ou sétimo milênio. Vejamos o que será esta revelação. E esta revelação de Jesus Cristo é o que dará à igreja de Jesus Cristo o alimento espiritual. Esse será o alimento espiritual da igreja de Jesus Cristo para o último dia, para a era da pedra angular e dispensação do reino. Na página 230 do livro As Eras e 231, quando nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo a respeito do maná escondido, vejam o que diz. Página 230 do livro das Eras diz,
Agora, também há o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eternas eras vindouras. Agora, não é a revelação do Pai, mas a revelação de Jesus Cristo. O Pai se revelou por meio de Jesus Cristo, e para o último dia, Jesus Cristo estará se revelando. E agora, este é o mistério do sétimo selo. Este é o mistério da vinda do Filho do Homem para o último dia. Este é o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto. Para este tempo final, Jesus Cristo estará se velando e revelando por meio de carne humana, assim como fez nas eras passadas por meio de cada mensageiro, mas foram manifestações parciais, temporárias, em e para o cumprimento do que Deus tinha prometido para cada uma dessas eras da igreja. E agora, vamos ver o que será neste tempo final a revelação do Filho do Homem, a qual está mostrada em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, e Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21, e também está mostrada em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 20. Vamos ver no livro dos selos em espanhol o que nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo com relação ao anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem. Na página 57 do livro dos selos nos disse: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça, ou seja, um círculo de luz com as 7 cores do arco-íris, que é o pacto divino. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como as colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. O anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam o mensageiro a Israel, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual esteve no meio do povo hebreu e depois se revelou por meio de carne humana na pessoa de Jesus no meio do povo hebreu. Para o último dia, regressa o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o verbo, a palavra, regressa no último dia. E isso será a revelação de Jesus Cristo para sua igreja e depois para o povo hebreu. Agora, vejamos o que diz a página 131 do livro dos selos, disse: E agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isto.
tem que vir algo. Agora, notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu lhe seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 3 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. E mais abaixo disse: mas Cristo é chamado o Verbo de Deus. Ele é a palavra, por isso é chamado o Verbo de Deus. Agora, ele tem um nome que ninguém sabe, mas é chamado o Verbo de Deus. E vejam que é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 277 do livro dos selos também, orando o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Jesus Cristo. Enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. E na página 134, falando do Espírito Santo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, que é o Espírito Santo, diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo em forma do Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, na página 146 do livro, do livro dos selos, corrijam, e página 256. Página 146 do livro dos selos disse, falando sobre Cristo e também falando do anticristo, falando de Cristo e falando do diabo, porque o diabo também será lançado do céu e será lançado à terra e se encarnará em um homem. Mas, por outro lado, o Espírito Santo se encarnará em outro homem. Isso será, vamos ver. Vamos ler na página 370 para que tenham um quadro claro do que será isso, disse. 370 ou 270, vamos ver qual das duas. 270. Aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos mesclados. A coisa está chegando a uma verdadeira batalha. Aqui quero dizer algo. Pode ser que vocês não queiram crê-lo, mas esquadrinhei para estar seguro. Há uma só cor original, o branco. Qualquer outra cor é algo misturado. Cristo está sobre a palavra, completamente branca e sem adultério, desde o princípio. Amém. Toda cor seria branca se não tivesse intervindo alguma química. E agora, lemos a página 146 do livro dos selos, disse: ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem.
E isso será o enfrentamento entre o cavalo amarelo, no qual está o anticristo de Apocalipse capítulo 6, versículos 7 a 8, e o cavalo branco de Apocalipse 19 com o cavaleiro do cavalo branco, que é a vinda de Cristo, a vinda do Verbo. Haverá um enfrentamento entre Cristo e o anticristo. E isso será o diabo encarnado em homem. Isso será o anticristo, o homem do pecado, a besta. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, isso é Cristo vindo, encarnado em um homem no último dia. E agora vejamos na página 256 do livro dos selos. Onde nos disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se conseguirmos este homem, estaremos conseguindo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Verbo, a palavra, Jesus Cristo velado e revelado por meio de carne humana. Se conseguirmos este véu de carne, estaremos conseguindo o homem que estará revelando a Jesus Cristo no último dia. Estaremos encontrando o homem onde Jesus Cristo estará se revelando no último dia. E agora em Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 3, nos diz a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Por meio de quem é realizada a revelação de Jesus Cristo? Por meio de quem vem a revelação de Jesus Cristo? Por meio do seu anjo mensageiro. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E por isso também as palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, quando disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Depois encontramos que quem está revelando as coisas que devem acontecer é o anjo do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E por quê? Que é o anjo do Senhor Jesus Cristo quem revela estas coisas, quando Cristo disse: sobe aqui, as mostrarei. Porque no anjo do Senhor Jesus Cristo vem Jesus Cristo revelado à sua igreja no último dia. Esse é um instrumento de Jesus Cristo para Jesus Cristo velar-se e revelar-se à sua igreja no último dia. O anjo do Senhor Jesus Cristo não vem se revelando a si mesmo e de si mesmo falando, mas que vem revelando a Jesus Cristo e falando o que Jesus Cristo estará dizendo que fale ao seu povo. Assim como quando veio Jesus Cristo 2000 anos atrás, ele não veio fazendo nada de si mesmo, mas que veio falando o que o Pai lhe dava para falar e fazendo as obras do Pai. E nos negócios do meu Pai me convém estar, dizia Jesus Cristo. E agora o anjo do Senhor Jesus Cristo lhe convém estar nos negócios do Senhor Jesus Cristo. E os negócios do Senhor Jesus Cristo, onde são? São aqui, em sua casa, em sua igreja.
E os negócios do Senhor Jesus Cristo para o último dia são aqui na era da pedra angular, a qual se cumpre onde? Na América Latina e no Caribe. Portanto, ao anjo do Senhor Jesus Cristo convém estar nos negócios do Senhor Jesus Cristo na era correspondente a este tempo final e ao território correspondente à era da pedra angular. Trabalhando onde? Nos negócios do Senhor Jesus Cristo. Porque através dele é que Jesus Cristo estará revelando-se no último dia, no meio da sua igreja, revelando-se à sua igreja. E, portanto, assim como a revelação do Pai foi em Jesus, no Filho de Deus, e consequentemente aí estava o nome de Deus, porque todo filho vem no nome do seu Pai. E agora podemos ver que foi adotado, pois quem é adotado, pois vem no nome do seu pai e trabalha na obra do seu pai. Não pode ser adotado se não estiver trabalhando na obra do seu pai, nos negócios do seu pai. E agora, para o último dia, encontramos que Jesus Cristo teve muitos filhos e filhas, os quais, por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, nascemos de novo, obtivemos um novo nascimento e nascemos como filhos e filhas de Deus. Tanto os que vivemos nesse tempo como os que viveram no tempo passado, que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, dentre todos os filhos de Jesus Cristo, para o último dia, ele terá esse filho chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo do último dia, o qual estará no meio da sua igreja no último dia, na era da pedra angular, e esse é o enviado de Jesus Cristo para falar a palavra de Deus correspondente ao último dia e, consequentemente, o mesmo que o Pai, quando se revelou por meio do seu Filho, o mesmo que o Pai fez é o que Jesus Cristo fará com esse Filho que ele terá no último dia, através do qual ele estará se revelando à sua igreja nesse tempo final. Para vir a revelação do Pai, necessitou seu Filho Jesus ali na terra, onde Deus colocou seu nome. E para Jesus Cristo se revelar no último dia, necessita ter um Filho seu, um mensageiro, seu anjo mensageiro. E Jesus Cristo diz, ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Tem que ser um filho de Jesus Cristo, porque todo filho vem no nome do seu Pai. E porquanto Jesus veio no nome do seu Pai, agora o nome do Pai é o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual ele recebeu quando subiu ao céu, o nome novo que recebeu, agora ele o escreve sobre o vencedor, porque todo filho vem no nome do seu Pai. E esse será o mensageiro de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que será adotado no último dia. Será o primeiro filho de Jesus Cristo, do cristianismo, que será adotado. O que foi adotado 2000 anos atrás foi nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde estava a manifestação, a vinda do Pai em carne humana, onde estava o Pai se revelando ao povo hebreu. E para o último dia, Jesus Cristo adotará o seu filho, seu anjo mensageiro, o qual não é Jesus Cristo, mas um filho de Jesus Cristo, como também todos os crentes em Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, são filhos de Jesus Cristo. Ele é a pessoa que mais filhos tem,
mas não filhos por meio da união com o homem, com uma mulher, mas por meio da criação divina, por meio do novo nascimento. E agora podemos ver que assim como Deus, o Pai, se manifestou por meio do seu Filho 2000 anos atrás e foi adotado esse Filho, o Filho de Deus, para o último dia, por meio do seu anjo mensageiro, seu Filho Jesus Cristo se manifestará, se revelará no último dia e adotará esse Filho, seu anjo mensageiro, quando tiver terminado o seu trabalho. Quando tiver terminado o trabalho que Cristo estará encomendando para enquanto estiver no véu de carne, e depois lhe dará um corpo glorificado. E com a adoção desse Filho de Jesus Cristo, depois serão adotados também todos os filhos e filhas de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Aí está o mistério da revelação de Jesus Cristo para o último dia. Como em Jesus estava o mistério da revelação do Pai Celestial no meio do povo hebreu, em carne humana, velado e revelado na obra do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, o qual cumpriu na cruz do Calvário. Para o último dia, Jesus Cristo vem velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro para realizar a obra correspondente ao último dia. Portanto, Jesus Cristo estará revelado como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Por isso, em Apocalipse capítulo 19, tem um nome escrito que ninguém entende, o qual é o Verbo de Deus. O Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne 2000 anos atrás, o qual foi a manifestação do Pai através de carne humana, e para o último dia será a revelação de Jesus Cristo em carne humana, através do seu anjo mensageiro. Para assim, Jesus Cristo manifestar-se, revelar-se como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem, Filho de Davi. Essa é a revelação ou manifestação do Filho do Homem para o último dia. E primeiramente encontramos que no céu Ele nos mostra esse sinal, o qual já se cumpriu em 28 de fevereiro de 1963, onde apareceram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e um anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, pois todos os anjos estão aí em seus corpos teofânicos. Cada um deles das eras passadas tiveram que ter um corpo de carne para poder ter seus ministérios e ter neles essa manifestação divina em cada uma das eras da igreja gentia. E para o último dia, para o anjo que era diferente dos demais, ter seu ministério na terra no meio da sua igreja, porquanto este anjo é o anjo de Jesus Cristo, o anjo do é Jesus Cristo, o anjo do pacto para Cristo, para o último dia. Tem que ter um véu de carne, o qual é seu anjo, um filho seu redimido com o sangue de Jesus Cristo, um filho seu nascido no reino de Deus, no qual e através do qual Jesus Cristo terá sua manifestação, a manifestação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo para o último dia. E isso é a vinda ou revelação ou manifestação do Filho do Homem com seus anjos. A manifestação do Filho do Homem, onde estará manifestando os ministérios dos anjos, os ministérios de Moisés, de Elias e também o ministério de Jesus. Isso é a revelação de Jesus Cristo para o último dia, por meio de carne humana. E por meio dessa manifestação, Ele estará chamando e juntando todos os seus escolhidos. Estará falando ao seu povo, à sua igreja, com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e estará revelando sua vinda. Estará revelando sua revelação por meio do seu anjo mensageiro. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é seu instrumento, seu mensageiro.
no qual Jesus Cristo estará velado e revelado no último dia, para realizar a obra correspondente ao último dia, a obra de reclamação, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E quando tivermos o novo corpo, então veremos nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Assim como para nos ver uns aos outros, pois temos que estar também em corpos iguais de carne. E assim será também para todos nós quando já tivermos o novo corpo. Agora, Jesus Cristo perguntou em São Lucas, capítulo 18, versículo 8, algo muito importante. Vamos ver o que ele perguntou aí no capítulo 18, versículo 8. Disse: vos digo. Vamos ver. Porém, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa fé de rápido, esta fé, essa revelação de rápido, que é a revelação do Filho do Homem, a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, a vinda de Cristo, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Achará essa revelação? Não, mas ele, por meio do seu anjo mensageiro, a dará a conhecer a sua igreja, porque ninguém saberá quem seja o anjo de Jesus Cristo, senão Jesus Cristo. E ninguém saberá quem seja Jesus Cristo, senão seu anjo, e aquele ou aqueles a quem seu anjo quiser revelar. E a quem estará revelando? A todos os filhos e filhas de Deus na era da pedra angular. Por isso o chamado é: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Durante estas 7 eras da igreja gentia, a revelação da vinda do Filho do Homem não foi dada a conhecer à igreja de Jesus Cristo, porque essa revelação é para o último dia, para a era da pedra angular, e para as pessoas que estarão na era da pedra angular, recebendo esta revelação. E para o território onde estará se cumprindo a revelação de Jesus Cristo do último dia. É nesse território onde ele estará revelando esse mistério. E esse é o mistério do 7º selo, da vinda da palavra encarnada em um homem. E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, um filho de Deus redimido com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E isso também é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E isso é a vinda do Filho do Homem de Jesus Cristo, revelado no meio da sua igreja no último dia. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne 2000 anos atrás, estará se fazendo carne novamente em seu anjo mensageiro, na revelação de Jesus Cristo para este tempo final. Lá foi a revelação do Pai em Jesus, e neste último dia será a revelação de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro. Por isso é que o mesmo que fez o Pai com Jesus é o que Jesus Cristo faz com seu anjo mensageiro. Quando subiu ao céu, disse que recebeu um nome novo e se sentou à destra de Deus. Ele também disse: todo poder me é dado no céu e na terra. E agora, isso mesmo, vejam vocês, é o que ele faz com o vencedor, com seu anjo mensageiro. Foi ao Filho de Deus que foi dado todo o poder e autoridade no céu, e foi dado o nome de Deus. Mas agora vejam, em Apocalipse capítulo
2, versículo 26 ao 28, disse: E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regirá com vara de ferro, e serão quebrantadas como os vasos de oleiro, como eu também recebi de meu Pai. Como ele recebeu do Pai, assim ele também outorga ao vencedor, que será seu anjo mensageiro no último dia. E lhe darei a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, versículo 16, disse: eu sou a estrela resplandecente da manhã. Ou seja, que lhe dará sua vinda, porque virá a estrela resplandecente da manhã, Jesus Cristo, velado em carne humana, no vencedor, em seu anjo mensageiro, velado e revelado. Por isso disse também: ao que vencer, eu lhe darei do maná escondido. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. E o que é o maná escondido? É a revelação de Jesus Cristo para as eras posteriores, ou que vem depois da dispensação da graça, e para a dispensação que vem depois da dispensação da graça, que é a dispensação do reino. Esse maná escondido é a revelação de Jesus Cristo para o último dia, por meio do seu anjo mensageiro. E com essa revelação será cheia do conhecimento da glória de Deus, da glória de Jeová, toda a terra. Isaías capítulo 11, versículo 9, e também Abacuque capítulo 2, versículo 14, dá testemunho de que a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. E agora, vejam, ao que vencer diz que dará do maná escondido. Essa é a revelação da vinda do Senhor Jesus Cristo, da revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Essa revelação será dada a conhecer aos escolhidos de Deus. Lhes é dado a conhecer ao anjo mensageiro de Jesus Cristo, e ele dá a conhecer à igreja de Jesus Cristo. Disse: e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Daniel viu uma pedra não cortada por mãos, como também o rei Nabucodonosor, e Daniel lhe interpretou esse sonho da estátua que ele viu, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro do oleiro, que é o reino dos gentios. E ele viu também a pedrinha, uma pedra não cortada por mãos, que veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido, ou seja, na última etapa do reino dos gentios, que corresponde a este tempo final. Na primeira vinda de Cristo, o reino dos gentios estava nas pernas de ferro, ou seja, o Império Romano. E nesse tempo, a pedra não cortada por mãos não feriu a estátua, a imagem, o reino dos gentios. Porque não veio naquele tempo para pregar o dia de vingança do nosso Deus para o reino dos gentios, mas para que veio para pregar o ano aceitável do Senhor e dar assim oportunidade aos gentios de salvação. A oportunidade para a salvação. Mas para o último dia, na revelação de Jesus Cristo, ele vem para pregar o dia de vingança do nosso Deus, para dar a conhecer, abrir esses mistérios do juízo divino que cairá sobre a terra. E, consequentemente, depois de terminada a obra em carne humana de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, no corpo mortal corruptível e temporário no qual ele estará manifestado em seu anjo mensageiro, depois disso, transformará o seu anjo mensageiro e aos escolhidos que estarão com ele no último dia, e ressuscitará os mortos em Cristo. Porque isso é a adoção dos filhos e filhas de Deus. É a adoção, ou seja, a redenção do corpo, para ter o corpo novo e eterno que ele prometeu para todos nós.
Agora vimos que o profeta Daniel viu esta pedrinha vindo, feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou, e a pedrinha ou a pedra cresceu e se formou um grande monte, que representa o reino de Deus, que cobrirá toda a terra. Esse reino milenial de Cristo cobrirá toda a terra. Mas vejam como vem o reino de Deus. Vem na forma de uma pedrinha branca. Vem o reino de Deus no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vem no cumprimento da revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Assim como o reino de Deus estava na terra quando Jesus Cristo estava na terra, na manifestação do Pai através de carne humana em Jesus. Quando perguntaram quando viria o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus entre vós está, pois ali estava o rei, e nele está o reino. E agora, para o último dia, em sua vinda, estará regressando o reino de Deus, o qual foi mostrado em São Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, onde Jesus foi visto com seu rosto como o sol, suas vestes resplandecentes como a luz, e seu cabelo foi visto branco também ali, como em Apocalipse. E também foram vistos Moisés e Elias falando com ele. Todo este conjunto de símbolos vistos ali ou mostrados ali, o qual é símbolo das coisas que estarão sendo manifestadas, tem que ser vistas em seu cumprimento. E ao ser vistos Moisés e Elias, que são os ministérios de Moisés e Elias manifestados no último dia, na revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, estaremos vendo a vinda do reino de Deus para o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra no 7º milênio. Mas tem que ser tirado o reino dos gentios, ou seja, tem que ser o reino dos gentios tirado da sua posição. E isso é o que aparece em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. E vamos ler o que aí diz. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve grandes vozes do céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E segue enumerando nessa passagem todas as coisas que estarão acontecendo. Cristo, vejam vocês, prometeu dar a pedrinha branca. E isso é a vinda ou revelação de Jesus Cristo. A quem? Ao vencedor. Esse vencedor é o anjo de Jesus Cristo. E é também o servo fiel e prudente, o qual estaria na casa de Deus, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, dando o alimento espiritual do maná escondido, o alimento espiritual da revelação de Jesus Cristo para o último dia. Ou seja, a revelação do 7º selo, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, porque esse é o alimento espiritual para os filhos de Deus deste tempo final. E essa é a revelação para sermos transformados e raptados neste tempo final. Nenhuma pessoa que não veja e conheça o mistério da segunda vinda de Cristo e receba sua palavra, sua mensagem, que é a grande voz de trombeta, pois não pode ser transformada, nem pode ser levada à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam que as virgens prudentes foram as que entraram com ele, com o esposo, às bodas, e se fechou a porta. Foram as que o receberam, entraram com ele às bodas. E essas virgens são os escolhidos de Deus, que no último dia estarão vendo a Jesus Cristo revelado. E o estarão recebendo, e estarão recebendo sua mensagem do Evangelho do Reino, o qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, da vinda ou revelação do Filho do Homem, a revelação de Jesus Cristo para este tempo final.
E a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, disse que ele a enviou por meio de quem? Do seu anjo mensageiro. É seu anjo quem vem com a revelação de Jesus Cristo. Assim como Jesus revelou o Pai, no último dia o anjo de Jesus Cristo estará revelando a Jesus Cristo. E esse é o mistério do sétimo selo. É o mistério da vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. A vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. A vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana no último dia, manifestado, dando-nos a conhecer por meio do seu véu de carne, todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E assim é como Jesus Cristo, nesse tempo final, estará revelado no meio da sua igreja, por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro. Isso é o Verbo, a palavra, feito carne, no último dia, no qual nós estamos vivendo. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso foi o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, na página 256 do Livro dos Selos. Se qualquer pessoa está esperando outra coisa, passará despercebida. A revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, e nem sequer perceberá que Jesus Cristo estará na terra em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro manifestado em carne humana. Na revelação do Filho do Homem, a revelação do Filho do Homem com seus anjos, a revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, porque seu anjo mensageiro vem revelando a Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo veio revelando ao Pai, o anjo de Jesus Cristo vem revelando a Jesus Cristo, vem revelando quem o enviou. Assim como Jesus Cristo veio revelando o Pai, quem o enviou, e veio falando as palavras do Pai Celestial que eram dadas a ele. E agora, o anjo de Jesus Cristo vem revelando a Jesus Cristo e falando as palavras de Jesus Cristo, que Jesus Cristo dará para seu povo. Por isso é que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, diz que ele a enviou por meio do seu anjo. É seu anjo que vem com a revelação de Jesus Cristo, vem revelando a Jesus Cristo no último dia. Esse é o maior mistério de todos os mistérios. E agora, como pode ser possível que em um homem possa cumprir-se esta promessa? Assim como foi possível cumprir-se a revelação do Pai em Jesus, a revelação de Jesus Cristo é possível para o último dia cumprir-se em um homem. Por quê? Porque por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, ficamos sem pecado e, consequentemente, Cristo pode se velar e se revelar através de um ser humano redimido com seu sangue precioso, através de um filho seu neste tempo final, o qual tem que ser um profeta dispensacional. Como em um profeta dispensacional, Jesus se cumpriu a vinda e a revelação do Pai. Veio revelando o Pai e veio com o nome do Pai. O nome do Pai, porque cada filho vem no nome do seu Pai. E por isso é que Cristo promete que Ele escreverá seu nome novo no vencedor. Tem que ser um filho de Deus, um filho de Jesus Cristo. Um filho de Jesus Cristo, assim como todo filho vem no nome do seu Pai. Porque todo filho é herdeiro do nome do seu pai. E são os filhos os que são também
herdeiros. Portanto, são os filhos os que são adotados. Agora podemos ver todo o programa divino correspondente a este tempo final. E assim como Deus enviou ao arcanjo Gabriel, ao profeta Daniel, para que lhe desse a revelação de todas aquelas coisas que Deus queria mostrar ao profeta Daniel, para o último dia, vem o Espírito Santo no meio da sua igreja, dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. E como faz? Por meio do seu anjo. Assim como por meio de um anjo, Deus revelou ao profeta Daniel todas aquelas coisas para o último dia, por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo revela à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino. Foi na era da pedra angular, 2000 anos atrás, que o Pai se revelou através do seu Filho, Jesus Cristo, e falou por meio dele. E é para a era da pedra angular, no último dia, que Jesus Cristo se revelaria por meio do seu Filho, do seu anjo mensageiro, e falaria por meio dele, e nos daria a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. E ele viria dando testemunho de Jesus Cristo. E ele viria no nome de quem o enviou, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele viria dando testemunho de todas estas coisas. E agora, Jesus Cristo tem um nome novo. O que significa isso? Porque Jesus Cristo disse: eu vou escrever sobre ele, sobre o vencedor, meu nome novo. Assim é que ele virá, dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E ele virá no nome do Senhor Jesus Cristo. O que seu anjo tem que fazer é dar testemunho de todas essas coisas. E Deus se encarregará, Jesus Cristo se encarregará do resto. O que ele necessita, o anjo necessita, é se deixar usar por Jesus Cristo, do anjo do pacto. Porque quem vindica, quem confirma que é a verdade, tudo o que o anjo estará dizendo será Jesus Cristo. Ele é quem tem que confirmar, reconfirmar ou vindicar. E vejam, em uns quantos lugares disse Jesus, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. É do mensageiro que mais fala a Bíblia, depois de Jesus Cristo. E o mesmo Jesus Cristo é quem fala do seu anjo mensageiro. Assim como o Pai falou do seu Filho, através do qual se revelaria em carne humana e se revelaria, agora Jesus Cristo fala do seu anjo mensageiro, que é um Filho seu, através do qual, no último dia, Jesus Cristo estará velado e revelado, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E agora, Jesus Cristo, assim como o Pai veio revelado em seu Filho e veio manifestando o seu nome, agora Jesus Cristo disse que tem um nome novo e ele vem revelado em seu anjo. E ele vem com esse nome novo que ninguém entende a não ser aquele que o recebe. Quem é que o recebe? Seu anjo, através do qual ele estará velado e revelado. E ele será o único que o entenderá. E entenderá o que significa esse nome. E ele trabalhará na obra de Cristo de acordo ao programa de Deus. E se cumprirá o programa de Deus conforme o conteúdo desse nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Assim como nos profetas do Antigo Testamento, como Abraão e como também Jacó e outras pessoas, e Josué e Moisés. Vejam Moisés. O que tem a ver esse nome com a obra que Deus fez por meio de Moisés? Pois,
O que significa o nome Moisés? Tirado de onde? Das águas. E o que fez Deus por meio de Moisés? Tirou do meio dos egípcios seu povo Israel. E águas, em profecia, águas, disse em Apocalipse, que águas são nações, povos e línguas. E agora os tirou da nação egípcia, dessas águas egípcias, e os levou à terra prometida. O nome que o mensageiro tinha a ver com o que Deus faria com o povo hebreu. Moisés foi tirado das águas, esse era o nome que lhe correspondia, porque Deus tiraria o povo hebreu também do Egito. E agora Josué significa Salvador ou Redentor. E o que Deus fez por meio do ministério que manifestou em Josué foi colocar do outro lado do Jordão o povo hebreu, no território do qual tinha saído quando a fome que veio no tempo de José. Tinham saído dali. E agora Deus os regressa à sua terra. Isso é, redimir, voltar ao lugar de origem. Vê como o nome tem a ver com a obra? E quando o Pai veio revelado em seu Filho, o nome Jesus, que em hebraico é Josué ou Yoshua, significa Salvador ou Redentor, porque veio para realizar a obra de salvação ou de redenção ali na cruz do Calvário. E agora o nome eterno de Deus, e nome novo do Senhor Jesus Cristo, em nome da cidade do nosso Deus, é o que Jesus Cristo disse que escreverá sobre o vencedor. Haverá um homem no qual Jesus Cristo terá escrito seu nome novo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem com um nome que ninguém entende. O nome Jesus todo mundo entende, mas o nome novo do Senhor Jesus Cristo, você pergunta a qualquer pessoa, a qualquer teólogo ou a qualquer ministro que não tiver recebido a revelação do último dia e diz, não sabemos qual é esse nome. Porque ninguém o entende a não ser aquele que o recebe. E aquele que o recebe, então pode falar ao seu povo sobre esse nome e mostrar tudo o que ele, por direção de Jesus Cristo, receber para mostrar ao seu povo. Agora, podemos ver que a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda de Jesus Cristo, velando-se e revelando-se por meio do seu anjo mensageiro, é com que? Com um nome novo. E isso faz ainda mais misteriosa a segunda vinda de Cristo. Isso faz ainda mais misteriosa a revelação de Jesus Cristo para o último dia por meio do seu anjo mensageiro. Agora, o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é seu anjo mensageiro, seu profeta mensageiro, o qual vem revelando a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estará nele manifestado, estará a ser revelando por meio do seu anjo mensageiro. E estará Cristo por meio dele soando esta trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, ou seja, da vinda do Senhor Jesus Cristo, da revelação de Jesus Cristo neste último dia. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é um instrumento de Jesus Cristo para Jesus Cristo se revelar por meio do seu anjo mensageiro no meio da sua igreja, para realizar a obra correspondente a este tempo final, no meio da sua igreja, e dar-nos assim a fé para sermos transformados e raptados nesse tempo final, para poder ir à ceia das bodas do Cordeiro com um corpo novo e eterno. Chegamos ao tempo final, chegamos ao tempo da revelação de Jesus Cristo. Chegamos ao tempo maior e glorioso
que desejaram viver todos os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento e os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, com todos os crentes das eras e dispensações passadas, chegamos ao tempo da revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esse anjo mensageiro é o último profeta de Jesus Cristo. Esse é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. É quem vem com a revelação da mensagem da 7ª dispensação, a revelação completa da mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor. Vem com a revelação de Jesus Cristo para o último dia. A revelação final de Jesus Cristo, que é por meio do seu anjo mensageiro. A revelação parcial por meio dos 7 anjos mensageiros corresponde às 7 eras da igreja gentia, mas a revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro para o último dia corresponde à era da pedra angular, que é uma era eterna. É a revelação final. Portanto, essa é a revelação que se terá durante o reino milenial e por toda a eternidade. Sem invalidar ou desprezar a revelação do Pai por meio de Jesus Cristo, na obra de redenção. Agora podemos ver o mistério da revelação de Jesus Cristo. Vimos como se revelará Jesus Cristo neste tempo final, no meio da sua igreja, por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro. Esse é quem vem com a revelação de Jesus Cristo neste último dia. Assim como veio Jesus Cristo 2000 anos atrás com a revelação do Pai, na obra de redenção, no meio do povo hebreu, onde tinha que se cumprir essa promessa. E agora, no meio da igreja de Jesus Cristo, no território onde tem que se cumprir essa promessa, é que vem o anjo do Senhor Jesus Cristo revelando a Jesus Cristo no meio da sua igreja. Esse é o ungido de Jesus Cristo para o último dia, para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve. E Deus disse por meio do profeta Moisés: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. E agora Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E qualquer pessoa que quiser saber todas estas coisas que devem acontecer, a ele ouçam o enviado de Jesus Cristo, através do qual vem a revelação de Jesus Cristo para este tempo final. Vem revelando a Jesus Cristo nesse tempo no qual nós vivemos. Por isso foi que João, o apóstolo, quis adorá-lo em 2 ocasiões, e o anjo lhe disse que não o fizesse. A revelação de Jesus Cristo. Por isso vem como Filho do Homem e Filho de Davi, neste tempo final. E por isso em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21, tem um nome que ninguém entende a não ser ele mesmo, e vem com um nome escrito em sua vestimenta e em sua coxa, que disse: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim é como vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o anjo do pacto, Jesus Cristo, velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro. Vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem como Filho do Homem, Filho de Davi. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em a revelação de Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando-lhes testemunho de a revelação de Jesus Cristo. E vimos o simples que seria a revelação de Jesus Cristo para este tempo final. Assim como foi simples a revelação do Pai por meio de Jesus.
A revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo seria simples também neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para mim é uma grande bênção estar no território onde estariam os que veriam e receberiam a revelação de Jesus Cristo deste último dia. Agora deixo conosco novamente a Miguel Bermudes Marim, nosso amado amigo e irmão, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar. E eu estou muito agradecido a Deus, a Jesus Cristo, que tenha me enviado a vocês na América Latina e no Caribe. Temos a Jerusalém terrena, lá no meio do povo hebreu, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, a revelação do Pai por meio de carne humana. E temos a Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para neste último dia ter a revelação de Jesus Cristo correspondente a este tempo final. E agora, assim como para Jerusalém terrena, houve pessoas cantando Hosana, para Jerusalém celestial, a igreja de Jesus Cristo, hoje cantamos Hosana. Na Jerusalém celestial é que nesse tempo cantaríamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, Hosana. Como se cantou Hosana na Jerusalém terrena, no meio do povo hebreu. E em breve também no meio do povo hebreu se cantará de novo Hosana. Hosana ao filho de Davi, porque ele vem como o filho de Davi, filho do homem e filho de Davi. E agora nós estamos vivendo na era da pedra angular e dispensação do reino ao amparo de Jesus Cristo, ao amparo da rocha. Por isso, não tememos em nenhum momento. Sabemos que nosso futuro está seguro nas mãos de Cristo, a rocha da eternidade. Não importa que Moisés tenha ferido a rocha pela segunda vez. Não importa os problemas que rodeiem a segunda vinda de Cristo, a vinda de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Não importa, a vitória é de Jesus Cristo. Está profetizada e ninguém a pode tirar. E, consequentemente, também é nossa vitória, porque estamos ao amparo de Jesus Cristo, a rocha. Estamos salvos, porque estamos ao amparo da rocha, Jesus Cristo, nosso Salvador, neste último dia.